Diz assim a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, mais e mais de Ti, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que significa honrar? Sabe? Se perguntassem rapidamente, eu fui perguntando isso ao longo da semana para várias pessoas, e vieram muitas respostas distintas sobre o que significa honrar. Então eu quis tentar entender a partir do que a Bíblia fala, e eu tive uma surpresa bem agradável. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar colocando palavras nos originais, mas essa não teve como fugir disso, para tentar entender o que o Senhor diz com honrar. Eu confesso para vocês que vai dar um nó eu tentar explicar tudo que veio na minha mente sobre essa palavra que significa kabod. Não estou dizendo para vocês que eu sei assim hebraico desse tanto não. Algumas coisas eu ainda lembro. Mas com a ajuda do dicionário, eu peguei essa palavra e fui tentar ler. E buscar, entender o que significa essa palavra, que é justamente a palavra honrar. E essa palavra, ela não tem nada a ver, a raiz dela, ou a sua primeira origem, o seu primeiro significado, com esse conceito que a gente tem na cabeça sobre honrar. É uma palavra sobre medida. Na verdade, kabod tem um significado sobre pesado, algo que é pesado. E ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento, né? Eu, novamente, aqui nas minhas pesquisas, 376 vezes no Antigo Testamento, e ela aparece de 3 maneiras diferentes. A primeira, no sentido bem literal, aparece uma única vez. Apenas uma vez, no sentido de peso, falar que alguém é pesado. Quando o profeta Eli está sentado na cadeira, cai e morre, a Bíblia diz que ele estava sentado na cadeira, caiu porque ele era pesado. Então, vocês sabem o que é pesado, vocês estão olhando para um homem pesado. É isso, kabod. Pesado. A outra maneira de aplicar essa palavra tem a ver com uma parte bem ilustrativa de severidade, lerdeza, algo implacável. Quando a Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, usa essa mesma palavra. Alguém que é pesado de língua. Num outro momento, usa falando do coração pesado, endurecido de Faraó. A gente usa essa expressão, né? Em espanhol é mais comum, uma frase em espanhol falam muito, falam assim, esse tico é pesado. Não é a questão do peso, e sim uma pessoa que é difícil de lidar, né? E um outro momento é quando fala de Roboão, diz assim, olha, o jugo de Roboão era pesado. Né? A carga que ele colocava sobre as pessoas era pesada. Não era exatamente um peso que as pessoas carregavam, mas como essa maneira ilustrativa de falar de algo que é de fato uma carga, que é um peso. E aí vem a última maneira, que é justamente o que nos toca, que tem a ver sobre autoridade, dignidade e honra. É o pesado como um sentido de digno, de menção ou marcante. E é engraçado que essa mesma palavra é a raiz da palavra glória. Quando fala da glória de Deus, né? O nome de um dos filhos, dos netos de Eli, eu falei de Eli, quando Eli morre, seus filhos morrem, nasce o neto dele e coloca o nome de Icabod. Acabou-se a glória de Deus. E nesse terceiro sentido, como honrar, é justamente como está ali em Êxodo 20, 12, sabe? Dar honra. E eu queria que vocês entendessem isso, porque assim, a minha cabeça teve uma hora que fez assim um estalo, assim, porque a ideia aqui de dar honra, de peso, é como se dissesse assim, olha, eu estou dando honra porque essa pessoa é digna disso, ela tem esse peso, ele tem de fato merecimento de receber isso, só que é uma via de mão dupla. Entenda bem por que eu quero dizer isso. Porque no momento que eu considero você uma pessoa com autoridade, com responsabilidade, e te honro em cima desta palavra que eu estou te dando, no seu papel você está se submetendo a essa pessoa, mas do outro lado, recai um peso sobre quem a recebe. Quando eu digo que eu devo honrar o meu pai, honrar a minha mãe, quando a palavra de Deus nos diz que devemos honrar a Deus,
é porque do outro lado da linha tem um Deus Todo-Poderoso que é digno e que recebe todo esse poder e toda essa autoridade. E quando diz para honrar as autoridades, honrar os pais, coloca sobre os pais, sobre as autoridades, sobre todo aquele que recebe honra também o mesmo peso, de ser digno da honra recebida. Mas hoje a palavra não é para os pais, eu não vou entrar, eu só fiquei com isso no meu coração, achei tão legal, assim, de que Deus tem um trabalho muito especial na vida dos pais. A gente, semanas passadas, falamos bastante sobre isso, e hoje eu quero te convidar, filho, a honrar o seu pai. Eu quis, então, chamar a atenção de um dos lugares que eu gostei muito disso. Da honra é dizer que alguém é merecedor de respeito, atenção e obediência. Respeito, atenção e obediência. Sabe, tudo na nossa vida muda quando a gente é pai. Tudo. Eu sei que nem todos aqui experimentaram isso ainda. Mas essa semana, quando eu li pela primeira vez a notícia sobre o que aconteceu ali naquela escola no Texas, não tem como o nosso coração se despedaçar de uma maneira dolorosa. Qualquer ser humano faz isso. Mas quando eu digo de pai, é que no momento que eu vi os olhos do meu filho pela primeira vez, no momento que eu vi a minha filha da primeira vez, tudo mudou para mim. Era um caminho sem volta, sabe? É um caminho, sabe, que o seu universo todo muda, porque você agora tem algo que você ama mais do que a você mesmo. Sabe, é impressionante a capacidade da transformação que há na nossa vida quando a gente é pai. E é difícil explicar isso, o quanto a gente ama, o quanto a gente dedica. Olha, eu digo para vocês, os primeiros meses, está aqui a vovó Cristina com a netinha linda, Nina, que acabou de nascer lá, completou um mesinho ontem, um mesinho. E nesse tempo a Nina não fala nenhum obrigado. É verdade? Mas exige um monte de cuidado. E esse cuidado, meus irmãos, assim, alguém me disse isso quando meus filhos eram pequenos, e eu falei assim, não é assim, né? Quando eles vão ficar maiores é mais fácil. Não é não. Eu já ouvi de alguns pais maiores, que já têm filhos grandes, que já têm netos, que falam a mesma coisa, que a preocupação e inquietação do coração é a mesma. Só que como a gente entende isso, é difícil realmente para os filhos entenderem. Eu quero falar disso mais à frente. Só que me vem à mente também a ideia de que algumas pessoas não tiveram boa relação com o pai. Não tiveram uma boa relação com a mãe. Algumas pessoas, infelizmente, não receberam o amor, o carinho que deveriam ter recebido. Porque quando eu disse lá que dar a honra, a pessoa que recebe a honra também recebe uma carga, uma autoridade, um peso sobre ela. Infelizmente, algumas pessoas não exercem bem o papel que lhe foi confiado. É uma graça divina. E eu não sei se aqui tem um caso de algum de vocês que, infelizmente, ao longo das suas vidas, não tiveram um exemplo tão forte e possa gerar no seu coração talvez uma inquietude dizendo, honrar só aquele que é digno de honra. E eu digo para vocês uma afirmação, a Bíblia coloca isso como um mandamento. Não abre exceção para dizer, ora, honra se seu pai for legal, honra se sua mãe cozinhar para você, honra se... Não, o honrar era uma determinação, você precisa honrar, você precisa se colocar nesse papel. Porque quando o Senhor fala isso para nós, ele tem um dos textos que ele fala de um absurdo, de algo que seria impossível que acontecesse, mas pode vir a acontecer e a gente infelizmente vê nesse mundo acontecendo. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele usa essa coisa absurda de um pai ou de uma mãe que se esquece do filho. Ele diz assim, olha, mesmo que isso aconteça, você é acolhido por Deus. E eu quero que você chegue comigo, porque eu sempre pergunto nas minhas mensagens, onde está a palavra de esperança? E a palavra de esperança dessa noite é que você entenda-se como um filho amado de Deus. E que honrar o pai seja uma verdade no seu coração por
servir ao Senhor. Porque eu te falo uma coisa, você precisa romper. Eu não sei se tem alguém aqui com padrões negativos, mas você precisa romper. Romper com todos os padrões negativos e permitir que Deus cure a sua alma. Para que você seja obediente à palavra e venha também honrar o seu pai. Honrar a sua mãe. Mesmo aqueles que, como eu disse, talvez não cumpriram, você ainda assim é chamado por Deus nessa noite a curar a sua alma e honrar. Esse é o papel do filho. E para a gente entender isso, eu coloquei 3 relações entre pais e filhos, relações familiares que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o que ou como o filho deve honrar o pai. Pensando naquelas palavras, né, no dar honra é aquele que é merecedor de respeito, atenção e obediência. E a primeira das histórias é o filho pródigo. O filho pródigo diz assim: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Escute bem uma coisa, não sei se você entende o que significa isso. Herança é dado mediante a morte de alguém. Quando alguém morre, você recebe herança. Você só é herdeiro, você só pode receber algo de herança quando alguém morre. Então, o que acontece na vida desse filho é que não há nenhuma relação de respeito. Porque no coração dele, o seu pai morreu. É isso que está sendo dito, entre outras coisas. Quando aquele filho olha para o pai e diz assim: olha, pai, dá tudo que eu quero, porque tudo que é meu, tudo que é minha herança, tudo que me é devido, e escute bem, enquanto seu pai é vivo, enquanto sua mãe é viva, enquanto aquele que vai te deixar alguma herança é vivo, você não tem nada. Nada. É tão louco, aqui nos Estados Unidos, eu não sei exatamente no Brasil se funciona, mas aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu sei que a pessoa pode escrever um will, né, um desejo, um testamento, e deixar tudo para qualquer outra pessoa, porque ainda é posse dele. Mas aquele filho impetulante, ele vira e fala assim: pai, eu quero a minha herança, eu quero sair aí. E o que a Bíblia conta dali em diante são as tragédias da vida desse filho. Tragédias que vieram dessa falta de respeito e viveram uma vida dissoluta no meio de todas as paixões e todas as coisas que o mundo poderia oferecer para ele, ao ponto dele, de fato, se divertir como louco nos primeiros anos e terminar numa sarjeta. A Bíblia, quando fala do estado final desse filho, desse homem, é um estado deplorável, porque agora ele trabalha por comida. E faminto está diante da comida dos porcos e querendo comer aquilo. A Bíblia não diz que ele está comendo, ele desejava comer aquilo. E o filho pródigo, na verdade, é uma ilustração, é uma representação de tudo que o mundo faz, de todas as ilusões que o mundo coloca para nós. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Procurando Nemo. Vou explicar por quê. Vocês lembram dessa parte do Procurando Nemo? Acho que a grande maioria viu, sabe? Que aparece a luzinha, e aí os peixinhos chegam pertinho e tem esse monstro, né? E eu fiquei muito curioso para ver isso, e quando eu estive em Washington, eu vi um peixinho desse lá naquele Museu de História Natural. Não sei quantos dos nossos irmãos estavam lá que viram também. E ele é bem pequenininho. Ele é assim, na verdade, né? E o nome desse peixe, né, em português dá até medo, né? É o diabo negro do mar. Em inglês é anglerfish. Alguma coisa como peixe pescador. O que ele faz? Ele atrai, né? Parece que bactérias bioluminescentes que fazem essa luz e ele fica ali na escuridão. Então, quando os outros peixes menores que eles chegam, ele simplesmente engole. Ele não é rápido, ele não é que vai perseguindo e pega. Ele coloca uma propaganda que atrai. Uma luz falsa que, na verdade, leva os pequenos peixes à destruição. E quando eu falo que é assim que o mundo faz, é porque a meta de Satanás é muito clara: matar, roubar e destruir. Não há um outro caminho.
Não há diabo bonzinho, sabe? Quando eu vejo os personagens de quadrinhos, ou os desenhos animados, ou mesmo, né, os seriados que querem pintar um diabo bonzinho, um diabo que é camarada, um diabo arrependido, isso é uma grande mentira e faz parte dessa mentira de Satanás. Porque o que ele quer é arrebentar com a sua vida. O que ele quer é te distanciar de tudo que é bom. O que ele quer é romper com a sua família. O que ele quer é te deixar sozinho, desejando comer comida de porco. E por mais que essa palavra seja dura, e por mais que seu coração agora, talvez ao ouvir isso, diz, não, isso não é verdade. Nós estamos sendo, sabe, avalaçados, estamos sendo, sabe, esmagados por tantas propagandas falsas, por tanta coisa na internet, por tantos vídeos de TikTok, de Instagram, o que quer que seja, que pouco a pouco estão matando a sua relação com a sua mãe, estão matando a relação com o seu pai, estão matando a sua relação com as virtudes, estão matando a sua relação com os valores da palavra de Deus, ao ponto de cada vez mais ser aceitável tudo aquilo que a Bíblia chama de abominável. Ao ponto de cada vez mais, sem se perceber, o seu coração se apaixona, o seu coração começa a amar coisas que não deveriam amar, começa a desejar coisas que não deveriam desejar. E é exatamente assim que o coração daquele filho se viu longe do pai. E eu vou dizer algo. A palavra honrar, como eu disse, é peso. E há um momento na vida desse jovem que o peso das palavras, das tentações, das alegrias do mundo foi mais forte para ele do que o peso da palavra do seu pai, do que o peso da palavra da sua mãe. Existe uma coisa que vocês não vão entender, os mais jovens. Só entende quando você vira pai. Eu espero em Deus que vocês entendam isso quando você virar mãe, quando você virar pai. Um momento, talvez, de revelação, quando a gente se dá conta de todo o amor que foi dedicado a nós, quando nós começamos a dedicar esse amor a outro. Eu posso afirmar, e é triste afirmar isso, que alguns jovens não saem da sua casa hoje porque não recebem a sua herança. Porque se recebesse herança, fazia igualzinho. E quando aquele jovem se viu ali, como eu disse, no fundo do poço, ele caiu em si, diante dos fracassos do seu plano. Gabriel, aumenta só um pouquinho o meu mic, por favor, filho. Ele caiu em si, sabe, diante do fracasso dos seus planos, a sua incapacidade de ser independente. E é naquele momento, sabe, que ele é uma sombra do homem que foi. É naquele momento onde, como eu posso dizer, a sua vida aparentemente é um fracasso, que ele relembra que o pai está vivo. Há alguma coisa que muda no coração dele. Até então, ele não tinha pensado na sua relação com o pai, mas naquele momento, sabe, o seu coração se lembra do pai. A passagem bíblica diz que ele começa a simplesmente se relembrar da relação que tinha com os empregados, que já era boa, quanto mais agora dele como filho. E ele tem uma virtude, algo sem igual, ele sabe que ele tem uma casa para retornar. Ele sabe que existe um lugar que vai lhe acolher. Ele sabe que existe, sabe, um lugar onde você pode chegar. Meus irmãos, eu já morei em muitos lugares nesse país, no Brasil, e aqui nos Estados Unidos eu pude rodar bastante lugares. Mas existe uma rua chamada 249, quando eu chego no número 1572, ali no bairro Mangueira, em Volta Redonda, quando eu entro no portão de ferro enferrujado, quando eu adentro aquela casa que deu tanto trabalho a construir, naquele lugar, eu sei que eu sou amado incondicionalmente. E como eu disse, é triste que alguém não tenha um lugar como esse, como eu tenho. Mas existe um lugar na presença de Deus que você sempre será acolhido. Não importa tão longe que você caminhe, não importa quantos erros você cometa, você existe um lugar na mesa para você. Respeito é dado por admiração ou reconhecimento, mas principalmente por obediência à palavra de Deus. Assim você honra seu pai e sua mãe. Mas há uma segunda relação de pais e filhos.
E a segunda relação está lá em Mateus 21, 28. Diz assim: o que vocês acham? É Jesus perguntando para os discípulos que estavam ali com ele. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. E esse segundo filho talvez seja a relação mais próxima dessa qualidade de comportamento entre pais e filhos, disfuncional, não a boa, que acontece entre nas casas dos dias de hoje, sabe? Os filhos não querem dar atenção à voz do pai e da mãe, sabe? Nessa relação aqui, há uma falsidade nas ações, e aquele filho escolhe o caminho da mentira, sabe? Eu não vou mentir, há momento na vida de todos nós, chegamos em algum momento da vida que a gente começa a se achar mais sabidão que o pai. Eu tenho uma frase que um dia eu falei para o meu pai, que ele não esquece disso jamais. O bairro onde eu morei era bem perigoso um tempo. E um dia eu cheguei tarde em casa e ele brigou comigo, brigou. Isso eu devia ter uns 16 anos, então tem um bom tempo que isso passou. E naquele dia eu olhei para ele e falei assim: se eu não posso andar tranquilo na cidade onde eu nasci, aonde mais eu vou poder andar? 3 dias depois, eu tive que me esconder no meio de um mato, me sujei, cortei meu braço, está até hoje a marca, em arame farpado, fugindo dos moleques que queriam roubar meu relógio. No bairro onde eu nasci, na cidade onde eu nasci. E, de vez em quando ele lembra dessa história, ele fala, porque há isso. É natural que haja essa relação em algum momento em que a gente crê que sabe mais que os nossos pais. E quanto mais os filhos imigrantes. Porque vocês falam melhor inglês do que nós falamos, vocês entendem melhor a cultura americana, são conectados com o mundo e já nasceram numa era digital, onde os seus dedinhos sabem andar como ninguém, em todos os screens que se aparecem diante de vocês. Só que o que acontece, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, e é uma verdade dura que é difícil de aceitar, estamos vivendo uma relação, uma sociedade hoje extremamente superficial. Cada vez mais, pensamos menos porque temos respostas prontas, como eu disse, na ponta dos dedos. É difícil ouvir o pai e a mãe. É difícil dar atenção e ouvido a eles quando temos as certezas que eles estão totalmente errados. Não é à toa que muitos dizem, puxa, ele não me entende. Será que não entende que isso não me faz mal? Será que não entende que eu gosto disso? Será que não entende que eu quero fazer isso? E quantos de nós aqui não dissemos essa frase em algum momento das nossas vidas? O que acontece entre a relação daquele pai e daquele filho é que ele não quer confrontar o pai. Sabe, ele não quer confrontar. Eu desenvolvi uma teoria na minha mente quando eu morei no Rio de Janeiro. O carioca tem essa capacidade, essa síndrome de não confrontar. Tem outros cariocas aqui, me corrija se eu estiver errado. Eu chegava para as pessoas e falava assim, vão. Todo mundo falava vão. E ninguém ia. E o cara às vezes batia papo comigo e falava assim, vai lá em casa almoçar, tal. Eu falava assim, vou, então tá bom. Ele virava, não me dava o endereço, não marcava o dia. Porque quando você chama, ele não quer confrontar. Eu não sei se é porque no Rio tem tantos confrontos e tantas coisas que passam, que é o cara mais gente boa do mundo. Tudo que você conversa com o carioca, ele está apto a conversar, bater papo, rir. Mas essa política do não confronto tem invadido os nossos corações de uma maneira muito dura, e principalmente na relação dos filhos e pais. Porque os filhos, por não acreditarem mais que podem explicar o que está no coração deles, silenciam suas vozes. Aquele filho silenciou a voz, e ele queria falar o mesmo que o outro falou, mas não teve coragem. Mas tampouco mudou a sua ação. E eu lembrei de uma ilustração bem interessante, sabe, sobre essa questão do todo o tempo querer confrontar ou argumentar, que é o pai vira para o filho e fala assim, olha, eu quero que você arrume seu quarto. Isso era o café da manhã. E eu quero que você arrume seu quarto e ponto. E quando chegou na hora da janta, ele virou para o filho e falou assim, ei, meu filho, você arrumou o quarto? Ele falou assim, pai, essa palavra pegou no meu coração.
Quando eu saí da mesa do café da manhã, eu fui refletindo, é lindo a ideia de arrumar o quarto. Não somente isso, eu fui para a internet e criei ali um grupo de filhos que arrumam um quarto. E eu encontrei vários jovens como eu, que acham maravilhoso arrumar o quarto. E nós fizemos um Zoom, uma reunião, e já estamos marcando outros encontros. Inclusive há uma música, uma canção sobre o quão belo é arrumar o quarto. E de fato, encontrei minha vocação. A minha vocação é arrumar o quarto. E quando o pai ouviu aquilo, alegre, falou assim, você arrumou o seu quarto? Ele disse, não, mas eu estou no caminho. E o quanto disso parece da nossa relação com Deus? O quanto disso parece da maneira com que a gente vive? Sabe, cantando, falando, dizendo, mas na prática o nosso coração não consegue passar para esse passo tão grande de dar atenção, de fato fazer importante, de fato ouvir e seguir os seus mandamentos. E eu digo uma coisa para vocês, filhos. Eu digo uma coisa do fundo do meu coração. Que olhar e ficar na mente, sabe, ali só refutando e só relutando com tudo que foi ouvido da boca dos seus pais, das suas mães, não adianta de nada. Dê ouvido às pessoas que realmente te amam. O mundo vai estar cheio de falsos. O mundo vai estar cheio de gente que vai iludir vocês. O mundo vai ter cheio de pessoas que vão querer extrair tudo de vocês. Vão querer o seu sexo, vão querer a sua força de trabalho, vão querer toda a beleza da sua vida, vão querer o seu dinheiro, vão querer sugar tudo de você. Sobre a falsidade de que te amam. E aqueles que te amam de verdade vão tentar te proteger de tudo isso. Por isso dê ouvido aos seus pais. E assim vocês estarão honrando o seu pai e sua mãe. Mas existe uma última relação sobre pais e filhos, que sem ela, nada do que foi dito até aqui funcionaria. E essa relação é a relação que Jesus nos ensina. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E é por isso que Jesus é o maior sinal de obediência. Porque o dar atenção, o respeitar, está tudo sobre essa base da obediência. E Jesus é o maior exemplo de filho, o maior exemplo de obediência ao Pai. Sabe, vocês só serão capazes de serem filhos que realmente honram seus pais se vocês se transformarem em filhos de Deus. Entenda bem o que eu quero dizer. Alguns de vocês cresceram na igreja. E foram ensinados nas escolas dominicais e sabem cantar as canções. Talvez saibam um monte de versículo de quase salteado. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês de coração. Viver nesse ambiente religioso não basta. Não é suficiente. Não é suficiente se você não transformar a sua vida e tomar uma decisão por Cristo. A Bíblia conta a história dos filhos de Eli. O mesmo Eli que eu contei que caiu da cadeira, gordo, quebrou o pescoço. Um homem que era sacerdote nos seus dias. Um homem que tinha a posição talvez mais nobre. E os seus filhos também se transformaram em sacerdotes, mas não seguiram o caminho do pai. A história dos filhos de Eli é trágica. Os dois morrem, fazem coisas terríveis. E quando eu penso na história dos filhos de Eli, é porque eles se acostumaram com o sagrado. Eles de alguma maneira se acostumaram com isso e aprenderam a viver isso, mas não tinham um coração realmente temente a Deus. Entenda bem o que eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs. Eles estavam na casa de Deus, mas nunca tinham ouvido a voz de Deus. E é terrível. Eu digo uma coisa para vocês, é terrível quando nós passamos os nossos dias, os dias das nossas vidas, no profundo silêncio de não ouvir a voz de Deus. Escute bem.
Eu queria que você escutasse muito bem isso, porque a gente vai perder talvez anos das nossas vidas. E vocês que são jovens, a Bíblia tem tantas coisas boas, graciosas, que confia a vocês, que coloca sobre vocês, ao ponto de dizer que o Senhor escreveu a vocês porque vocês são fortes e venceram o maligno. Mas para isso acontecer, é necessário ouvir a voz de Deus, se submeter ao Senhor. E quando eu pensava sobre ouvir a voz de Deus, eu lembrei desse vídeo aqui. Queria te convidar para você ver esse vídeo comigo. Ready? Here we go. I'll turn it up a little bit more. All right. How does it sound now? Good. This is sounding better. Can you hear my voice now? Yeah. What about Mom's voice? Can you hear my voice? Yes. Que maravilhoso. É ouvir a voz do pai, da mãe pela primeira vez. Eu quando vi esse vídeo, no meu coração só passava uma coisa. O quanto Deus está gritando ao coração de vocês. O quanto Deus está gritando ao nosso coração. E parece que os nossos ouvidos estão tapados. E nos enchemos de raiva. Nos enchemos de certezas. E somos capazes de defender com tanta força paixões políticas e conceitos e tudo isso só nos cansa. Só nos cansa porque a nossa alma segue vazia. A relação de honrar pai e mãe não é possível se você não ouvir a voz de Deus e permitir que o Senhor, de uma maneira muito única e especial, sare as feridas da sua alma e te dê a alegria de dizer, como Jesus nos ensina na oração, dizendo: Pai nosso, meu Pai. Quando eu digo que é maravilhoso ouvir a voz do Pai pela primeira vez, tem duas daquelas cenas do vídeo que me chocam. O primeiro vídeo e o último. Quando ela fala assim: olha sua mãe. E aí a mãe fala. Aquela menina ouve a voz da mãe e ela cai em choro. E o último é o bebezinho que está chorando, e quando ele ouve, mesmo sem entender as coisas, ele sorri. Porque ele está ouvindo pela primeira vez ali a voz da sua mãe. E escute bem, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer que você escute a sua voz. Se você perguntar para mim, quem é a pessoa mais importante ali? Talvez eu pudesse afirmar, assim no primeiro momento, que, puxa, é a menina, ela nunca escutou e agora está ouvindo ali a voz da mãe, mudou a vida dela. O outro lado poderia ser, não, é a mãe, porque a mãe está falando e agora pode, expressar todo o sentimento que há na nossa vocalização para a filha. Mas sabe quem é especial demais ali naquela sala? O médico. A doutora que ajudou as pessoas a ouvirem a voz. A que fez o tratamento. Eu vejo ela ali celebrando.
Porque ela não sofreu nenhum dos problemas que aquela pessoa sofreu, mas agora ela celebra. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, Deus nos chama a ser esses médicos para o mundo. Um mundo que está cheio de famílias quebradas e rompidas, e que Deus quer é que elas se unam. Que haja perdão, que haja amor, que haja respeito, que haja obediência, que haja filhos que honrem os seus pais. Escute a voz de Deus. Honre os seus pais. Seja um instrumento de transformação nesse mundo. Eu coloquei algo aqui para terminar. Escutem a voz de Deus. Obedeçam à voz de Deus. Se entreguem ao amor de Deus através de Jesus. E como filhos de Deus, vocês honrarão seu pai e a sua mãe através das suas ações, através das suas palavras. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. E quando eu te convido a fechar os olhos, eu quero uma vez mais dizer aquela frase. Que maravilhoso é ouvir a voz do Pai pela primeira vez. A única maneira de você fazer isso de coração sincero e cumprir o mandamento de Deus plenamente é se você crer no Deus do mandamento. A única maneira de você desfrutar a bênção que vem ali, porque esse é o único mandamento com bênção, e isso você já deve ter ouvido algumas vezes. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias nessa terra que o Senhor te deu, teu Deus te dá. Há uma promessa de longevidade para aqueles que honram os seus pais. Mas para você alcançar isso, para você entender a grandeza e a profundidade disso, você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus no seu coração e permitir que Ele venha também transformar a sua vida. E de uma vez por todas ser seu Pai, o seu Senhor, o seu Deus. E é Ele que te dará a força para superar os desafios. É Ele que te dará a sabedoria para olhar os seus pais com dignidade, dar o peso devido a eles. Escute algo que eu quero dizer, meus irmãos. Muitos dos nossos erros que nós cometemos como pais, ou que os nossos pais cometeram conosco, foi porque eles fizeram o máximo dentro das suas limitações, dentro do mundo que eles viviam. Eu não tive uma infância com alguém que me ensinou a palavra de Deus, que me leia a Bíblia comigo, ou mesmo me incentivou a viver uma vida com Deus. Eu não tive isso. Hoje eu louvo porque eu vejo meu pai e minha mãe como servos de Deus, mas não foi assim a minha infância. E o que o Senhor está dizendo, a minha vida, a sua vida, é que a transformação do seu lar começa com você. A transformação da sua casa começa com você, filho. Com você, pai. Com cada um dos que aqui entraram nessa noite. E o Senhor, com uma doce voz, te chama. Filho meu, vem para o meu abraço. O filho pródigo tinha para onde voltar. E nós sempre teremos um lugar na mesa do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. E aqui está a tua igreja, ó Deus. Eu te peço. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Enche a vida deles, ó Deus, com teu amor, ó Deus, com teu rico amor. E te peço, Pai, nesta noite, que nós, ó Deus, que já somos pais, ó Deus, ou os que ainda não são, ó Deus, os que estão na idade mais avançada, ou as crianças, ou os jovens, adultos, ó Deus, todos nós, ó Pai. Nessa noite venhamos tomar uma decisão, ó Deus, de obedecer a tua palavra. A chamada dessa noite é sobre honrar pai e mãe. Mas é mais que isso. A chamada dessa noite, a palavra de esperança, é nos tornarmos filhos de Deus. É saber que o Senhor nos amou tanto e nos deu esse privilégio de saber que temos em Ti morada certa, que temos em Ti esperança, que temos em Ti
Um Deus que nos ama, que nos perdoa. Um Deus que, através de Jesus, pagou o preço do pecado que nos afastava de Deus. Para que a voz de Jesus, para que a voz do amor fosse audível aos nossos ouvidos. E a gente soubesse que a nossa vida não é uma obra do acaso. Que ela não se acaba e esse é o fim. Que temos sim esperança com Deus. Abençoa o teu povo, Jesus. Fala a cada coração. Que mais e mais pessoas nessa noite escute a tua doce voz. É o que te pedimos em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, em Cristo Jesus. Amém.